Estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o nosso programa de hoje, vai falar de uma mulher extraordinária, uma revolucionária, marxista, teórica, realmente uma figura muito importante no campo do pensamento crítico, que é Rosa de Luxemburgo. E para falar dessa mulher extraordinária, vamos trazer aí uma das mais importantes estudiosas de Rosa aqui no Brasil, que é a professora Isabel Loureiro, que é graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná e atualmente professora do Departamento de Filosofia da Unesp. Já está aposentada, mas segue seu trabalho aí de pesquisa, de trabalho e de discussão da política e da vida brasileira. Então, com ela e o nosso presidente do Instituto, Nildo Orix, vamos falar sobre a vida dessa mulher extraordinária e também sobre a sua obra e dos temas quentes que fazem parte da obra da Rosa de Luxemburgo. Então, começamos contigo, Isabel, para tu que nos coloque um pouquinho a figura dessa mulher, que às vezes no meio da massa, digamos assim, é ainda bastante desconhecida. Normalmente ela é conhecida apenas pelo seu fim trágico. Quando se fala da Rosa Luxemburgo, e só um parênteses, eu hesitei muito tempo a escrever Luxemburgo. Eu sempre colocava o nome dela em alemão, Então, os alemães falam Rosa Luxemburg. Aí eu ia nos debates, nas conversas, as pessoas falavam Luxemburgo e Luxemburgo e Luxemburgo. Aí eu falava, tá bom, então agora eu comecei a chamar de Rosa Luxemburgo e a escrever. Eu falava Luxemburgo, mas escrevia Luxemburg, E daí agora tudo Luxemburgo e pronto. E eu sempre digo, olha, não confundam, não é parente do Vanderlei Luxemburgo. Ela tem, inclusive o nome dela, Luxemburg, Ela era polonesa, Ela nasceu na Polônia, fazia parte a cidade onde ela nasceu fazia parte da Polônia russa, da Polônia que era ocupada pelo Império Russo, enfim, tudo isso é uma história que é bastante interessante. Era judia, era a quinta filha de um casal de gente cultivada e tal. Enfim, tem toda uma trajetória aí muito típica daqueles judeus da Europa, muito cultivada, sofisticada, etc., intelectualmente. Então ela é uma figura muito atraente, inclusive do ponto de vista humano, não apenas como revolucionária. Mas como revolucionária foi alguém que marcou o século XX de uma maneira, que eu diria, indelével, Independentemente de suas ideias terem sido postas no índex pela tradição marxista-leninista no século XX, que foi a tradição vencedora. A Rosa Luxemburgo teve uma recepção lamentável nos países comunistas, lamentável. Foi uma coisa assim, é uma coisa chocante quando a gente lê o que aconteceu com a herança da Rosa Luxemburgo na Alemanha Oriental. E foi uma coisa que foi sendo corrigida aos poucos, à medida que foi havendo uma abertura, Mas para vocês terem uma ideia, os textos da Rosa de crítica ao Lenin, aos bolcheviques, foram textos praticamente censurados. Eles não eram publicados nos países comunistas, E, por exemplo, o texto dela, A Revolução Russa, que é o texto em que ela faz aquela associação entre socialismo e democracia de uma maneira mais evidente, mais clara, Que ela faz uma defesa das liberdades democráticas contra os bolcheviques. Esse texto só foi publicado depois da queda do Muro de Berlim. Então, tem alguma... no caso na Rússia, na Alemanha não. Na Alemanha ele foi publicado nas obras completas, fazia lá, mas era uma coisa meio escondida dentro do volume 4, E para eles, enfim, ao mesmo tempo que publicavam os textos, foi uma grande luta daquela equipe que publicou as obras, estava começando a publicar as obras completas da Rosa. Foi uma grande luta para conseguir publicar esses textos, E então o que eles faziam? Eles faziam uma apresentação nos livros em que eles então diziam que a Rosa estava errada, errou, que foi exatamente o que o Lenin disse dela, Mas o Lenin disse, ela errou nisso, errou na questão nacional, errou quando ela queria que bolcheviques e mencheviques continuassem juntos,
errou na acumulação do capital, errou na concepção do partido, mas foi e será uma águia e os comunistas alemães devem publicar as suas obras. Eu detesto essa frase do Lenin, mas detesto, me parece um negócio machista, me dá uma profunda irritação, porque é aquela coisa, errou, mas era uma águia, entendeu? E as pessoas às vezes usam isso como vendo como alguma coisa elogiosa, como se ela, a mulher rosa, coitadinha, não é mesmo? Precisa do aval, né, do macho Lenin, né, que vai então dizer que ela, afinal das contas, era uma águia. Ela não precisa do Lenin para dizer que ela era uma águia, ela era de fato uma águia, é por isso que nós estamos falando dela. Então essa coisa me irrita profundamente, então já deixo aqui registrado. Bom, a Rosa, hoje, por que nós falamos dela? Eu vou dizer isso hoje de noite, depois vai virar tudo meio que um repeteco, né? Mas por que nós falamos dela? Acho que por uma série de razões, né? Pela figura humana, né? E pelas ideias. No caso, primeiro, antes de mais nada, uma defesa do socialismo democrático. Isso acho que é digamos, o que fez com que ela se tornasse mais conhecida no mundo da esquerda. E é justamente aí que esbarra nas concepções bolcheviques autoritárias de partido. No caso, Lenin, no caso, a concepção de partido do Lenin, que ela via como uma concepção autoritária, porque centralista. Enfim, é toda uma discussão que a gente pode fazer e tal, e é um troço extremamente polêmico, eu sei. Depois, a crítica da burocracia. Ela foi, provavelmente, a primeira, no campo da esquerda, a fazer uma crítica dos aparatos burocráticos, porque ela viveu isso na pele, né, no caso do Partido Social Democrata Alemão. E ela temia que aquilo que aconteceu, né, no Partido Social Democrata Alemão, aquela burocratização do partido que se torna cada vez mais evidente a partir de 1906, né, quando funcionários acabam sendo, né, a direção do partido, né? E gente como a Rosa, que era uma intelectual, alguém que era muito crítica e muito polêmica e tal, essa gente começou a ser alijada. A Rosa, então, acompanhou de perto essa burocratização e essa ossificação da social-democracia alemã. Coisa que os bolcheviques não acompanharam, no caso do Lenin, porque, obviamente, ele não estava vivendo dentro do partido como ela, né? Tanto que o Lenin tinha crenças na social-democracia alemã até bem mais tarde do que a Rosa Luxemburgo, né? Assim, de achar que era um partido ok, né? Então, esse é um dos temas que eu acho que é muito atual para nós, inclusive hoje, né? Essa crítica da burocracia que a Rosa faz à social-democracia alemã, o aparato partidário. E, Nildo, e tu, né, que se filia, inclusive, dentro dessa lógica aí leninista e tudo, né, como é que tu avalias isso assim? Porque isso que a Isabel fala, né, dessa postura da Rosa como mulher também, né, fazendo a crítica a um gênio da política que era Lenin, né, meio que pagou um preço alto por isso, né? Eu tenho um enfoque distinto da Isabel em 3 ou 4 aspectos. Primeiro o seguinte, a Rosa, eu diria que o tema da Rosa não é a burocratização da social-democracia alemã e do Partido Social-Democrata, é o direitismo do Partido Social-Democrata e do qual a burocratização passa a ser um subproduto. Porque a social-democracia, o texto dela, por exemplo, sobre a Revolução Russa, não de 1899, por exemplo, sobre Reforma e Revolução, mas 1918 já. Então já quase próximo do final da vida, do trágico final da vida. A Rosa está dizendo o seguinte, olha, a única forma de manter a democracia é com os trabalhadores e o socialismo, porque lá em 1899 ela diz a burguesia e o liberalismo abandonou a democracia, e ela viu isso na Alemanha. E ela via na Alemanha quando ela diz o seguinte, nós aqui no Ocidente, e ela está discutindo com o Oriente, a Europa difícil, a Rússia, onde jamais se pensou que poderia haver a Revolução. Todos pensavam que o centro da Revolução seria precisamente a Alemanha, onde as forças produtivas estavam mais desenvolvidas, a classe operária mais organizada, um partido social-democrata de massas, com muita gente, e uma polêmica interna gigantesca. Então, eu discordo da Isabel nesse aspecto. Eu não acho que era um problema da autorização do Lenin pela via do machismo. Acho que era o seguinte, tinha uma coisa, Isabel, que era o seguinte, se você pega os textos, a Rosa tem uma característica que está presente em Lenin,
também em Trotsky, com a qual ela tinha imenso apreço também, cita, nomina, que é um estilo literário refinado. E a Rosa é particularmente aguda, ela tem uma oralidade na escrita que é típica de quem frequenta a tribuna e quem frequenta polêmicas dentro da social-democracia da Alemanha. E é claro que ela está observando que no Ocidente aquela possibilidade revolucionária está se esvaecendo, está desaparecendo, em nome de todo tipo de oportunismo. Bernstein, Kautsky, todos os grandes, os papas, os gigantes. E ela se insurge contra isso. Tá? Então, quando o Lenin diz isso, o Lenin tem duas asseverações que são muito claras. Ele tem, primeiro, não russifiquem a Internacional Comunista. Quer dizer, a experiência russa é única, muito particular, cansou. Agora, é claro, como ela diz, né? A Rosa diz sobre os escritos da Revolução Russa que seriam os mais polêmicos com a tradição leninista. Quando a Revolução Russa aparece, ela dá um novo sentido para tudo, para as ideias socialistas e marxistas no mundo inteiro. Então ela diz, e o Lenin está dizendo o seguinte, desesperadamente gritando na Internacional Comunista, não russifiquem a Internacional, quer dizer, observem que as revoluções têm uma vocação universal, mas serão nacionais, inapelavelmente. E a Rosa sai aí em defesa das teses leninistas, dizendo, olha, o drama da Revolução Russa e as escolhas numa lógica de situações extremas que eles tiveram que optar, não pode ser solucionado pelos russos, mas pelo proletariado alemão, que está acovardado, que não discute, que o Partido Socialista... E quando ele diz, escutem a águia, não acho que é uma autorização de natureza machista, é para dizer os alertas infinitos que Lenin deu de que o tema da crítica entre os marxistas e no movimento comunista, que ele, como ela, como Trotsky, tanto exerceram, era uma tradição na social-democracia, tanto na Alemanha quanto na Rússia leninista, até o momento que Lenin vive, depois de 24, aí a dinâmica a crítica muda. Se acaba. Não se acaba, mas vai se esvanecendo, vai perdendo uma radicalidade, né? Essa lógica da crítica, né, que inclusive hoje, como a gente vê, né, a crítica assume um caráter pessoal, né, e não é uma crítica que no fundo a forma de pessoalizar a crítica é para dizer, como você está me ofendendo pessoalmente, eu me desobrigo de responder às teses de natureza teórica com as quais você me ataca. Isso aí. Bom, a gente vai encerrando já o primeiro bloco, já voltamos, segura aí. Então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a pensadora política revolucionária Rosa Luxemburgo. E estávamos aqui no debate quente aí sobre Lenin, Rosa, essa discussão, né, que Rosa fez muita crítica a Lenin, que é aí um gigante, né, do marxismo e tal, então nós estamos entrando nisso. Em que medida, né, a crítica, e vindo para a realidade, né, para hoje, que nós estamos vivendo essa miséria da política, da vida... Em que medida a crítica, né, essa crítica necessária é importante? Eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, a crítica foi banida no Brasil, não tem crítica no Brasil. Nem nos debates presidenciais. Não, aí menos ainda, eu estou falando que a crítica, vamos falar, no movimento dos trabalhadores, no campo, na cidade, nas classes subalternas, nos movimentos populares, que a expressão movimento social eu não gosto, nos movimentos populares, nos partidos de esquerda, a crítica foi abolida. Por que Rosa Luxemburgo é boa? Porque tem uma valorização da teoria. Não se pode dar um passo em política sem teoria. A teoria, nada, como diria o Lenin, nada mais prático que uma boa teoria. A Rosa é a valorização da teoria nas questões mais imediatas. E o que eu observo nos partidos, nos sindicatos, nos movimentos?
um desprezo olímpico pela teoria. Então, ademais, então, a teoria. Segundo, a Rosa é uma atenta leitora de Marx. Também, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Estudou o Capital, tem textos aí, nos 3 tomos de Rosa Luxemburgo, sobre o Capital. Tinha uma apreensão clara da dialética. Era uma mulher, como a Isabel mencionou, culta de berço, mas que, ademais, aproveitou, porque tem um monte de gente que está culta de berço e depois vira bocó. Então, ela, em condições excepcionais, ela aproveita isso e coloca a serviço de uma erudição que, de fato, possui. E que tem 2 coisas, 2 linhas de atuação da Rosa que me parece fundamental. Uma, a valorização da teoria. E o segundo é deixar claro suas posições na política, dentro do Partido Social Democrata, dentro do Movimento Comunista Internacional. Daí que a sua obra, por natureza, é uma obra de polêmica, porque não tem discussão no mundo da esquerda se não for polêmica. Eu não posso chamar um social-democrata de querido, o que ela não fez com Bernstein, por exemplo, detonou o Bernstein, né? Não tinha moleza. Ela fez críticas claras a Trotsky, a Lenin, a Kautsky, a todos os papas, e vamos lá, o pau comia. A crítica aberta, a crítica, não calúnia, sustentada teoricamente. Então, eu ressalto sempre na obra e na vida de Rosa essas 2 características. A imensa valorização da teoria. Da teoria, eu não estou falando de Boaventura de Sousa Santos, eu não estou falando eu estou falando de alguém que está devota ao socialismo, não à justiça social, porque a Rosa nem entraria numa conversa mole como essa. Segundo, a Rosa, no terreno da política, ela tem uma coisa maravilhosa. Greve de massas aparece, por exemplo, que é tomar a temperatura da conjuntura. Observar o que está em jogo agora, o que estava em jogo há 2 meses atrás, o que estará em jogo 2 meses adiante. Uma política de mão cheia, uma mulher talentosa, mas e essa capacidade de medir aquilo que poderia acontecer em 2 meses tinha íntima relação com o trabalho teórico sistemático. Então são 2 virtudes que foram abandonadas pela esquerda brasileira, que vive talvez sua hora mais miserável. Dessa miséria, se entendemos que quando tocamos fundo podemos voltar à tona, pode ser um impulso genial. Aprender com a conduta, com a capacidade analítica da Rosa, com ser intransigente nas suas crenças, nas suas convicções, ceder zero. E acho outra coisa importante na Rosa, que é fazer avaliação a despeito de termos correlação de forças para viabilizar algo. Tem vários diagnósticos da Rosa que não tem saída, mas ela está dizendo, olha, está funcionando assim. Eu acho que essa é uma função de alguém lúcido do ponto de vista crítico, do ponto de vista marxista. E eu diria que essas são 2 virtudes que eu cultivo e saliento na Rosa. Isabel? Eu queria comentar um pouco o que o Nildo falou, a importância que ela dá à teoria. De fato é isso, né? Mas mais que isso, para ela, o que é central na teoria do Marx é a unidade entre teoria e prática. Ela diz que a teoria do Marx se caracteriza por isso, né? Não tem de um lado a teoria, do outro lado a prática, as 2 coisas são são intrinsecamente vinculadas. E no caso dela, então, agora, a maneira de nós entendermos essa unidade entre teoria e prática é que pode ser bastante... tem, digamos assim, nuances nisso, né? Então, tem momentos em que para a Rosa, assim como para o Marx, tem uma ambiguidade nessa relação entre teoria e prática, né? Porque muitas vezes você entende a teoria é uma teoria para a prática, ou seja, temos uma teoria que é externa à luta de classes e ela dá as indicações de como é que se deve agir na prática. Ao mesmo tempo, temos uma teoria que é uma teoria da prática, ou seja, a teoria é uma reflexão a respeito da prática das classes populares, das classes trabalhadoras, etc. Ou seja, daí não tem exterioridade entre teoria e prática. No caso, na primeira maneira de ver a coisa, você tem uma teoria para a prática, então a teoria é imutável, a teoria tem a verdade e a classe trabalhadora
se ela quiser ser revolucionária, ela tem que seguir aqueles princípios que estão consignados na teoria. Isso aparece claramente na minha tese de doutorado, que é sobre a Rosa Luxemburgo. Eu procurei mostrar como é que esse fio condutor atravessa toda a obra dela, do começo ao fim. E dá para fazer uma boa leitura da obra dela, é bem interessante, porque dá para ver uma tensão entre essas duas coisas o tempo inteiro. Inexorável. É inexorável, como o que eu digo no meu trabalho é que assim, é uma coisa que é uma tensão que faz parte da prática dos revolucionários. Não tem nada que resolva isso. É no momento Desculpe, da é ação por isso que os conservadores, quando separam, eles dizem, acusando a esquerda, que a teoria na prática é outra coisa, que para nós é um absurdo. Não faz sentido, não é? Mas acaba sendo uma coisa interessante por isso, porque a Rosa, ela tem formulações às vezes, porque ela é muito criticada, isso que eu queria lembrar. Ela é muito criticada por uma grande quantidade de intérpretes que vão dizer que a Rosa tem um autoritarismo teórico, no sentido de que ela tem uma teoria que é pronta, prévia, e que é a teoria do Marx, uma teoria que ela entende como teoria do desenvolvimento capitalista, e que isso daí vai ser aplicado na prática, ou seja, a prática é como se a prática não tivesse suas próprias injunções, os seus próprios problemas, então teria uma exterioridade. Eu não concordo com essa leitura. Sim. E o que eu procurei mostrar é que são as duas coisas ao mesmo tempo na Rosa. É por isso que ela é essa personagem tão complexa, que tanto você pode ler de uma maneira como ler de outra. Trata-se... O que se trata de fazer, considero uma boa interpretação, não é ler de uma maneira ou ler de outra, mas é juntar as duas coisas, né? Que eu acho que eu consegui fazer até um certo ponto e tal. Mostrar essa complexidade no pensamento dela. E aí vira uma coisa dramática, no caso da Rosa, pelo seguinte, porque no momento da Revolução Alemã, né, quando daí as forças mais brutais estão desencadeadas, a Rosa... Você está falando 17, 18? Não, quando acaba a guerra, né? A Revolução Alemã 18, 19, quando ela é assassinada, no dia 15 de janeiro de 1919, e ela sai da prisão, ela passou praticamente toda a prisão da guerra, ela sai da prisão no dia 9 de novembro de 1918. Então ela tem pouquinho tempo ali de vida e ela participa ativamente da Revolução Alemã. E ela, justamente, ela não tem ela não tem a sensibilidade política do Lênin, ela não tem a argúcia de negociar, tal. É uma coisa muito principista. Então isso a gente vê, esse trabalho eu fiz de uma maneira apaixonada, porque é uma coisa, como a gente conhece o desfecho e sabe como isso foi trágico no século XX, o que aconteceu com a Revolução Alemã, o desempenho dos espartaquistas e da Rosa, como da Liga, a grande paixão da minha vida em particular, é muito dramático, porque dá para acompanhar dia a dia. Eu traduzi pela primeira vez aí no volume 2 os artigos que ela publicou de análise da Revolução, praticamente dia a dia, né? Naquele período tão conturbado. E ela tem uma postura principista, tem momentos em que não dá para concordar de jeito nenhum. Aí que muitas pessoas sabe que aquilo vai dar. Que muitas pessoas acusaram do voluntarismo da Rosa. Exatamente. Então tem um lado de voluntarismo, tem um lado de voluntarismo. Mas tem uma época que opera numa lógica de situação extrema. Exatamente, que não tem como ser diferente. E no caso dela, a coisa trágica, inclusive, porque oferecem para ela, bom, vamos embora de Berlim, está sendo caçada, ela e o Karl Liebknecht, né? Estão sendo caçados dia a dia, mudando. Que eram as duas figuras mais visíveis, claro, os mais visíveis, importantes, teoricamente. E no caso dela, como judia, o assassinato foi praticamente programado desde o começo de dezembro, é uma coisa que hoje as histórias da Revolução Alemã conseguem rastrear isso, né? E ela se recusa. Por quê? Porque, teoricamente, não faria sentido, porque ela tinha que estar onde estavam as massas. Que é justamente essa ligação dela da teoria prática. Exatamente, e não se proteger para futuras batalhas. Isso não passava pela cabeça. Então é uma concepção heróica da política. Isso, eu ia mencionar isso. Como não existe mais. Agora, hoje você falar uma coisa dessas, pessoas falam... Mas Isabel, veja, é louco, como? Tu diz, bom, com José Martí, em Cuba, ocorre a mesma coisa. Sai, vai, e no primeiro combate morre, porque não era alguém do combate. Não tinha na Rosa, é claro que ela tinha capacidade para prever o que estavam vivendo. Mas eu acho que nesse sentido, o caráter heróico da vida
e é uma das questões que desapareceu da política. A dimensão heróica da política. Claro que a redução da política ao heroísmo mas não se só aprova. o heroísmo, a gente vamos falar disso no próximo bloco, mas não só o heroísmo, mas esse certo purismo também, que na minha opinião às vezes é necessário, porque às vezes tanta negociata na política que se transforma numa loucura. Né? Nós vamos falar disso no próximo bloco, tá bom? Já voltamos. Solo se mojaron y en la orilla están secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor. Vapor con viento no es nada, se va como Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, falando hoje sobre Rosa Luxemburgo. E já deu para sentir o clima aí, né? Bastante apaixonado, né? Com relação a essas criaturas maravilhosas que fizeram parte aí da história da luta dos trabalhadores. E a gente estava falando justamente desse caráter heróico, né, que levou inclusive a Rosa à morte, sabendo ela que iria para isso aí, né? E comentava eu também sobre isso, né, o quanto isso não existe mais, né? E hoje, por exemplo, falando da nossa política atual, é tanta negociata, é tanto social-democracia misturado com os partidos ditos de esquerda que parece que as pessoas já perderam até um certo sul, né? Não se sabe mais o que é o que, né? Não seria isso também um elemento muito importante, não como uma crítica à Rosa, mas enfim, era o que tinha que ser feito, talvez? Então, mas é que hoje só existe realismo político, né? Que os alemães chamam de Realpolitik, né? No caso da Rosa, tem um artigo que está, inclusive, no volume 1, chamado Karl Marx, em que ela vai analisar a teoria do Marx, e ela diz que o o Marx fez foi Realpolitik revolucionária. Ou seja, ao mesmo tempo que ele estava atento... Sim, claro. Lógica impecável. Aquilo que existe, ao mundo da empiria, a correlação de forças, se a gente quiser chamar assim, ele tinha um norte, que era um norte teórico, que tinha a ver com o quê? A análise do capitalismo que ele fazia. E ao fazer uma análise do capitalismo, ele fez uma análise das contradições que roem esse sistema e que são inevitáveis e que não tem como consertar. É um sistema que está condenado a desaparecer, continuando do jeito que ele é. Eu acho que a teoria do Marx hoje é mais válida do que nunca, né? Porque a gente chegou num ponto em que todas as contradições estão explodindo para todo lado, né? E a Rosa Luxemburgo, nisso, ela é uma marxista de carteirinha. Ela não tem, ela assina embaixo, né, dessa análise do Marx, né? Então, Realpolitik revolucionária, eu acho que é um bom termo para definir não só a teoria do Marx, como a Rosa queria, mas a própria teoria e prática da Rosa Luxemburgo, né? Então, os princípios são fundamentais. Não dá para abrir mão dos princípios. Agora, como é que você faz isso e ao mesmo tempo faz política nesse melê geral, no caso do Brasil, que é essa geleia geral, como é que você ao mesmo tempo faz política? É difícil manter o prumo, mas um cara, por exemplo, que nem o Lenin conseguiu fazer isso. Né? Ele conseguia ao mesmo tempo manter os princípios e negociar. Ele era muito hábil nessa história. A Rosa Luxemburgo era muito menos hábil, ela era muito mais principista, muito mais teórica, vamos dizer assim. Eu acho mas você estará de acordo comigo certamente no seguinte: tem aquele sujeito que diz assim, salvemos os princípios ainda que o mundo acabe. Então não é o caso dela. Não é o caso dela. Você veja que essa inversão no texto sobre Marx do Realpolitik, né? Que aqui é o elogio do pragmatismo, a Rosa tem a capacidade literária e naturalmente política, né? A linguagem como consciência prática, né? Ela tem a capacidade de liquidar o bordão fácil. O bordão fácil, que justifica manobras de todo tipo, está morto com a Rosa de saída. Não é? E acho que a firmeza... Eu acho que a firmeza de Rosa nesse aspecto é uma firmeza de uma geração inteira. Exatamente. Não era só um atributo dela. Não.
E tinha sustento também, a despeito da crítica do voluntarismo, que em alguns aspectos tu mesmo disse, olha, é óbvio, né? A tragédia da morte dela e do Léo exemplificam de maneira absurda isso, né? Uma geração inteira viveu numa lógica das situações extremas. A Primeira Guerra Mundial, né? Barra pesadíssima, eu acho que é o primeiro aspecto. Segundo, a Rosa tinha um domínio da política, tinha um domínio da economia, tinha um domínio... E tinha uma coisa fundamental, apegada ao movimento real. Isso que eu ia falar, que eu queria até que a Isabel pudesse falar um pouco sobre isso também. Essa ligação que a Rosa tinha com as organizações com a social-democracia, sociais, com as coisas que estavam acontecendo, essa discussão com relação à vanguarda, né, que ela tinha crítica a Lenin, as propostas para a organização sindical, quer dizer, isso tudo é muito atual também, né? Ao ler a Rosa, a gente consegue puxar muitas coisas. Então o artigo sobre vanguarda em massa, né? Então, aí no caso, ela uma coisa que eu sempre faço questão de frisar, é que ela foi militante de 2 partidos a vida inteira, da social-democracia do Reino da Polônia e Lituânia e da social-democracia alemã. Teve períodos da vida em que ela estava mais voltada para os assuntos poloneses, períodos mais voltados para os assuntos alemães. A partir da guerra, certamente, os assuntos alemães dominaram a vida dela, né? Então, ela era uma militante partidária. Então, não dá para chamar a Rosa de alguém, sei lá, um anarquista. Os anarquistas gostam dela e com razão, por causa da defesa do espontaneísmo das massas, né? Agora, ela não é uma espontaneísta de jeito algum. Né? Não entregaria ela para os anarquistas. Não, pelo menos para uma sorte de anarquismo que é o menos culto. Então, exatamente. Mas é que tem uma coisa também, assim, essa briga dos marxistas com os anarquistas é uma coisa muito ruim, eu acho. Acho que a gente está num momento em que tem que unir esforços. Quem é antissistêmico tem que tentar juntar esforços de qualquer jeito, porque a gente só está apanhando, a gente precisa se juntar, né? Então, eu acho que essa briga de marxistas e anarquistas, eu nunca gostei e continuo não gostando. Agora, eu concordo com você, tem coisas aí do anarquismo que não dá. E a Rosa procurava se distinguir em relação aos anarquistas, era uma coisa... Com êxito. Não, era uma luta daquela turma naquele momento, porque contra o anarquismo, era uma luta histórica, inclusive, né? Então, por exemplo, em Greve de Massas, Partidos e Sindicatos, que é o texto mais anarquista da Rosa, né? É o texto onde estaria sustentado o espontaneísmo das Exatamente. massas. Ela começa se distinguindo dos anarquistas. Ela fala de greve de massas para se distinguir da greve geral anarquista, mas é praticamente a mesma coisa, só que ela diz, os anarquistas acham que um belo dia você, né, tem lá uma hora determinada em que você desencadeia a greve geral, não é assim, tá? Claro que não é assim, acho que nem para os anarquistas é assim, mas enfim. E aí, nesse texto ela é bem espontaneísta, mas o que significa esse espontaneísmo dela? É que ela está atenta ao movimento das massas, ao movimento das classes populares, está atenta e vendo como aquela gente se politiza na ação. Esse texto é muito legal por isso, e ele é de uma grande atualidade. É um dos textos também mais divulgados dela. Mais divulgados e tal. Mas ao mesmo tempo tem lá o papel do partido. Ela não cede esquece nada. Que ao fazer o histórico das greves de massas, ela fala, bom, mas as organizações existiam, fizeram tal e tal coisa. Ao mesmo tempo ela diz, mas as organizações nascem da luta. Ou seja, há uma dialética, há uma circularidade entre organização e luta, entre organização e espontaneidade. É uma coisa, não é que, sei lá, o que é que vem antes, o ovo ou a galinha, não é verdade? Os dois nascem juntos. Isso não se coloca. É um pouco assim, né? Exatamente, não se coloca. Então, as críticas que são feitas a ela de espontaneísmo são muito complicadas, é muito ruim, porque depois o stalinismo se apegou a isso para dizer a Rosa Luxemburgo tem que ser eliminada, né, das fileiras do marxismo, porque ela era uma espontaneísta, ela negou a organização, ela era contra a organização, etc. Não é verdade. Mas é uma falsificação burda, porque imagina uma mulher que era uma teórica, uma militante total do Partido Social Democrata. E ela sempre foi alguém... E sem menosprezo à Alemanha, é claro que o movimento comunista alemão era mais importante que o polaco. Pela razão estratégica de que era a Alemanha. Porque era o partido Todas as esperanças da Revolução Russa eram que a eclosão comunista e a Revolução Comunista ocorresse na Alemanha. E ter alguém da estatura da Rosa e de outros comunistas alemães geniais era muito importante. Então, uma mulher efetivamente de partido do movimento comunista, uma marxista de mão cheia, e que em todos, algumas características dessas sobre
a ação das massas, o que se chama espontaneísmo das massas, está presente em Lenin, em Trotsky, em todos os grandes. Claro. Em todos os grandes. Então, quando querem esse atributo, eu estou de acordo contigo. Enfim, um debate sobre a Revolução Brasileira tem que unificar os comunistas, os socialistas, os anarquistas, etc. Qual é a questão? Aí, todos os grandes do marxismo sempre chegaram à mesma conclusão. Escuta, nenhuma unificação fácil. Ou seja, ocultando divergências. Não pode. Então, o que é o mérito da obra inteira e da vida da Rosa? É clarificar posições. Escuta, onde nos separamos e por quê? Eu acho que no Brasil, que talvez as pessoas vão torcer o nariz, mas em larga medida na América Latina, o debate político no Brasil é o mais atrasado. É verdade. Eu não tenho... E não falo isso por desprezo à pátria, ao contrário. Né? Mas é exatamente para isso. Então, unidade ou divergência não pode ser divergência na questiúncula e nem pode ser unidade na pobreza. Percebe? Tem que ser o que nós teremos que fazer, se o exemplo e a obra da Rosa, como de outros grandes, nos ajudam, é deixar o preto no branco, claramente estabelecido. Agora, se chegamos à conclusão de que nesse momento não podemos estar juntos, isso também não é motivo para declarar guerra, mas tem que deixar claro as razões pelas quais. Porque o que se chama de realpolitik, em geral, é a moral, a ética burguesa em curso e uma conciliação que sempre pesou contra... A Rosa é uma adversária total da conciliação de classe. O respeito pela autonomia da classe, pela teoria da classe, pelo marxismo, como professora no partido, os textos de economia, ou a obra magna da acumulação de capital, né, que é atual até hoje. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, né, nós não devemos temer os adversários políticos. Para a Rosa era muito importante convencer o adversário através da palavra. Por isso ela sempre ficou dentro do Partido Social Democrata Alemão, ela se recusou a sair, só saiu no último momento, já quando não dava mais. Hein? Exatamente. Porque tinha uma crença de que o poder da palavra era fundamental, a argumentação racional, o partido era essa escola de socialismo, esse lugar da crítica, da polêmica, do debate. Isso é super claro para ela, nos poloneses também. Então, adversário político, tudo bem. E não transformar o adversário em inimigo que deve ser assassinado. Esse é que é o problema. Foi a tragédia dela. Stalin foi o que aconteceu. Mas a social-democracia assassinou Rosa e Léo. Sim. Mas, quer dizer, longe de mim defender o Stalin e o stalinismo. Mas quer dizer, a eliminação do adversário, e no caso da social-democracia, quem matou Rosa e Léo e outros, foi a social-democracia. E olha, o Fidel mesmo já dizia, né? Inimigo a gente vence na batalha, né? Não é quando ele está caído ou quando ele está doente ou que a gente vai estar tripudiando. E outra coisa importante que eu quero falar com vocês no próximo bloco é justamente a questão do partido, né? Hoje nós vivendo aí praticamente o fim dos partidos, porque hoje em dia ninguém mais vota em partido, todo mundo vota em pessoa e é uma confusão danada. Queria falar um pouco sobre isso, mas a gente já volta, tá bom? Nascido em Buenos Aires em 1835, Manuel Ugarte foi um escritor, diplomata e pensador argentino que se consolidou, foi um pioneiro na integração entre o debate nacionalista e socialista na América Latina. Ugarte viajou por vários países da América Latina, dando conferências e discutindo essa concepção dele. Inclusive passou aqui pelo Brasil, pela cidade do Rio de Janeiro, que então era a capital da República. Ugarte, ele avançou na concepção da Pátria Grande que existia até então, Essa ideia de uma América Latina unida, desenvolvida por Simão Bolívar, foi aprofundada por Ugarte na medida em que conciliou o pensamento nacionalista com o pensamento socialista. Foi Manuel Ugarte quem pela primeira vez relacionou o processo de balcanização, de divisão da América Latina em 20 republiquetas, com a questão do subdesenvolvimento.
Ele percebeu que foi a união das 13 colônias da América do Norte um dos processos mais fundamentais para a garantia do seu desenvolvimento enquanto nação. E era por isso que reivindicava a integração latino-americana. Foi tremendamente crítico às posições dominantes no campo socialista, principalmente europeias e também eurocêntricas. No segundo congresso da Internacional Socialista, representando a Argentina, se posicionou contra a maioria dos partidos comunistas europeus e, juntamente com Lenin, foi contrário à tese dominante que defendia que a colonização da periferia era uma maneira de desenvolver essa região. Seus livros mais importantes são Pátria Grande, El Destino de um Continente e La Nación Latinoamericana. Então, com o nosso programa Pensamento Crítico, e a dica de leitura de hoje não poderia ser outra que não a própria Rosa, né? E aí tem essa obra maravilhosa aí que foi organizada pela Isabel Loureiro, né? Que são 3 tomos dos textos escolhidos da Rosa Luxemburgo, tomo 1, 2, lindas capas, né? E, mais do que lindas capas, né? E bom registrar que se trata da editora Unesp, uma editora universitária. Editora da Unesp. E esse terceiro aqui são as cartas, que é muito legal, né? Porque aí tem uma outra dimensão também da pessoa, né? Então fica essa dica aí muito importante. Essa, a gente sabe que tem outras edições, textos da Rosa e tal, mas essa aqui tá realmente muito bonita, e mais bonito ainda o conteúdo que tá dentro do livro, tá? Então a dica é essa. E a gente estava falando então sobre essa questão do partido, né? O quanto que Rosa prezava a questão do partido a ponto de fazer a disputa ali dentro até o final. E hoje eu queria que a gente pudesse trazer um pouco essa Rosa para hoje, né? Nossa situação, a questão partidária hoje no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina, que a gente vive inclusive um crescendo do movimentismo, né? Se discute mais dentro dos movimentos, o partido parece que já não é mais importante. A história da formação, né, política que havia dentro dos partidos como escola dos trabalhadores, que também é uma coisa que se perdeu. Então eu queria que a gente pudesse agora, nesse último bloco, apontar, né, algumas questões para os trabalhadores, que a gente pudesse beber na Rosa e oferecer assim como pontos para pensar esses desafios que nós temos hoje no Brasil. Isabel. Então, como você bem disse, não é? A questão da formação intelectual dos trabalhadores. A Rosa Luxemburgo dizia que a revolução não se aprende nos livros, nem nos panfletos, nem nada. Ela disse isso em greve de massas, não é? A partir de sindicatos. Mas, ao mesmo tempo, ela era uma professora na escola de quadros do Partido Social Democrata Alemão, onde ela dava aula, e ela era uma excelente professora. Tem testemunhas dos alunos dizendo que ela, como professora, fazia os alunos pensarem. Ela tinha um método socrático. Ela ia tirando dos alunos aquilo que eles sabiam, e para eles irem pensando com a própria cabeça para que aquilo fosse bem adquirido. Não era alguma coisa que era entochada na cabeça deles. Que é a única possibilidade de educar. Exatamente. Não. Então ela tinha esse talento. Embora ela reclamasse muito de ter que dar aula, às vezes nas cartas a gente vê, tenho que ir lá de novo dar aula, não sei o quê. Mas no fundo gostava e tal. É isso, a gente que é professor, a gente sabe como é que é, né? A gente reclama, mas a gente gosta, né? Então é isso. Então, a formação dos trabalhadores, ela era uma filha do iluminismo, da Aufklärung, né, como falam os alemães, do esclarecimento. Ou seja, essa ideia de que a consciência de classe é fundamental. Sem consciência de classe, as massas são autônomas porque elas têm consciência, porque elas conseguiram construir a sua consciência, elaborar a sua consciência. A consciência se elabora na luta e se elabora também nos debates. E aí ela dizia, e nos debates, por exemplo, quando ela fala da Polônia, porque daí tinha brigas horríveis naqueles partidinhos poloneses, o Partido Socialista polonês e o partido dela, tem que haver debate dentro do partido, tem que haver debate nas assembleias, nas reuniões do partido. Não pode ter aquela história do cala-boca, como acontecia. Então, isso, é uma ideia de autonomia intelectual. Sem autonomia intelectual de cada um dos indivíduos, não só ela, como Karl Liebknecht, tem formulações nesse sentido, de cada um dos indivíduos, cada um tem que pensar com a própria cabeça, tem que ter autonomia, não ser pau mandado de ninguém.
Ao mesmo tempo, não significa que não tenha um coletivo. Você tem um coletivo, porque é no coletivo, é no debate que você também vai aprendendo e vai aprimorando as suas ideias, não é verdade? Por isso, hoje eu acho que é uma coisa bem complicada, do jeito que as coisas estão, que tá cada um isolado na sua casa, tweetando, Facebook, não sei o quê, você não tem mais um debate público. É uma coisa muito complicada. Isso daí é um retrocesso, eu não vejo. Cada um tem a sua ideia, agarra-se a ela e ninguém pode entrar nessa. Não é um debate. Faria só um reparo. Alguns não têm ideia alguma e se agarram a si próprios. E divulgam aquela não ideia para todo mundo. É uma coisa totalmente absurda. É um retrocesso tremendo, né? Então, não sei, eu acho que no caso da Rosa e toda essa linha, né, de marxistas do século XX, eu acho que eles têm muita coisa a nos ensinar. Não só marxistas, mas enfim, a gente está falando aqui de uma pessoa que é uma marxista. Essa ideia de que você precisa, de fato, o esclarecimento, as ideias próprias, a independência intelectual, que é uma coisa que eu, sinceramente, como já sou uma pessoa bastante velha, eu achava uma coisa já adquirida. Havia uma época que eu pensei assim, falar de iluminismo hoje em dia, isso já tá, todo mundo já sabe. Então, não, o mundo voltou para trás. Tanto que hoje defender o esclarecimento é alguma coisa progressista. Olha a que ponto nós chegamos. E aí, partido político também, você falou movimento e partido, né? Eu acho que tem que haver aí sei lá, como é que a gente pode chamar, uma dialética entre essas duas coisas, né? Não é só partido, não é só movimento. Os partidos não morreram, não podem morrer, não tem outra maneira de você universalizar interesses particulares, a não ser dessa maneira. Embora o partido seja uma parte, mas naquela parte você tem uma universalização, de alguma forma, de interesses, reivindicações, etc. Se for só uma coisa movimentista, fica só no particular. Então é muito problemático. E sobretudo hoje tem uma fragmentação enorme dessas políticas identitárias que é eu não sei, tudo bem, eu acho que é muito importante, feminismo, bom, movimento negro, então nem se fala, não é uma coisa de minoria, pelo contrário, ainda mais no Brasil, sim, a maioria da população é negra, né? Mas tudo isso tem que ser atravessado pela questão de classe, senão você fica, né, numa fragmentação muito grande, né? E o partido tem esse papel aí, né? Mas o que eu digo é que hoje no Brasil o partido não pega para si esse papel, né? Deveria, né? Deveria, mas a lição básica de todo o século XX. Até porque tem esses monstros sagrados que são as lideranças ideológicas nos partidos ou intelectuais e que não se submetem a nenhuma crítica, ou seja, como se não pudesse haver nenhuma rosa. Exatamente. Né? Mas veja, isso é parte da pobreza olímpica dos partidos e não corresponde precisamente à trajetória. Porque nós estamos aqui no ambiente do socialismo e do marxismo europeu. Um socialismo e um marxismo latino-americano, ou africano, ou asiático, ele tem outras virtudes e outras tragédias, como tudo, né? No caso concreto que vocês estão tratando aqui agora, a emergência dos movimentos é absolutamente inexorável. Porque é próprio da desigualdade de classe. Onde é que está o problema? É que muita gente acha que movimento não tem vinculação com classe social. E aí são os abobados. Eu digo que são os abobados. Abobado no sentido que é ingênuo. Não estou aqui com ar professoral. Estou dizendo que não entender que a sociedade está dividida em classes é algo elementar. E alguns dizem mais, de maneira mais arrogante, dizem, não, as classes já sabemos, vamos tratar o movimento. Não, é que não pode tratar movimento algum se não tiver o vínculo com a classe. Agora, nós estamos chegando num ponto, e não acho que é à toa que eu cumprimento a Isabel pela seleção da Rosa. Acho que, tal como o Carlos Nelson Coutinho fez a tradução das obras do Gramsci, do marxismo italiano, e aqui do marxismo europeu, ambos inscritos ao marxismo europeu, né? Não é à toa que esses autores, em grande medida, estão sendo publicados. O movimento de publicação no Brasil é sempre muito tardio em relação aos demais países latino-americanos. O Capital aqui, os primeiros tomos, foi publicado em 68, no auge da ditadura. Rosa Luxemburgo tem 3 tomos agora, 5, 6 anos essa tua obra aqui. O Carlos Nelson publicou Os Cadernos do Cárcere há uma década. E os países como Argentina, México, Colômbia tem há 50 anos. As obras escolhidas na Colômbia, nós estávamos conversando aqui, são 50 anos. No México, da editora Era, são 50 anos. Na Argentina, as cartas de
que estão sendo publicadas aqui, as cartas de prisão, algumas estão aqui, é de 1946, quer dizer, há muito tempo. Isso está voltando no Brasil porque precisamente esse desprezo pela teoria e essa falta do partido dirigente, que não é um partido totalitário como mostra a trajetória da Rosa, mas é um partido dirigente que não renuncia à condição de ser dirigente, porque movimento nenhum vai fazer a revolução. Isso é uma conversa mole, de quinta categoria, que teve cidadania entre nós e que não pode mais ter, porque levou o beco sem saída em que nós estamos. Com o avanço da direita, com o avanço do liberalismo extremo, com a negação das virtudes do iluminismo, né, que seria um grau de civilidade. Mas isso mesmo a Rosa, a pobreza do liberalismo, a Rosa já denunciou em 1899, texto clássico. Ela disse, olha, para manter aqui, principalmente em Reforma ou Revolução, ela diz claramente, olha, para manter a democracia, só se tiver o movimento dos trabalhadores e do socialismo aceso. Nós é que vamos levar essa bandeira. A burguesia abandonou essa possibilidade e encheu o mundo de ditaduras na Europa. O nazismo é uma proposta capitalista. Não importa que tenha lá nas suas origens um partido dito socialista, etc. E isso foi no mundo inteiro. Então, a valorização dessa teoria está exigindo de nós. Quer dizer, quando nos estabelecemos nessa miséria em que nos encontramos, nós temos que ver isso dialeticamente, porque isso não pode persistir. Primeiro porque as massas não podem aceitar a sua vida assim. Primeiro porque as contradições burguesas e interimperialistas são enormes também. Por outra razão, porque a classe dominante não tem uma proposta totalizante para nós, exceto uma proposta de um regime super autoritário, do ultraliberalismo, do aprofundamento da dependência, do subdesenvolvimento. Então esse é o momento da teoria. É o momento da teoria, da afirmação de partido, de busca de qualidade, de formação de militantes em partido, que tem que estudar Marx, tem que estudar a natureza do capitalismo, e não é com 2 ou 3 cursinhos que se faz isso, se faz ao longo do tempo, tem uma maturação própria, e que está em curso no Brasil. Então eu, nesse sentido, professo o mesmo otimismo da Rosa, diga-se de passagem. O Nildo é um otimista com relação aos partidos, acho que tem que reconstruir tudo. Como é que você é otimista em relação aos movimentos? É que é difícil. Bom, então, infelizmente o nosso tempo está acabando, a gente vai encerrar o programa de hoje. Eu queria recomendar mais um livro da Isabel, porque eu acho que é importante. Desculpe você falar isso. Também o meu apreço pelos movimentos não quer dizer nenhuma fé cega em partido, né? Não, claro, porque como diz a Isabel, tem que ser uma relação dialética aí. Porque há partidos e partidos. O movimento tem que estar conectado com a construção partidária e o partido tem que estar ligado no movimento. Essa ligação tem que ser refeita, né? Mas queria deixar como última indicação esse livro, um livro pequenininho, né, já que estamos falando aqui em teoria. Está fazendo 100 anos a Revolução Alemã. Então, está fazendo 100 anos a Revolução Alemã. E uma coleção belíssima também. Uma história, né, um momento na história dos trabalhadores em que havia uma esperança muito grande na vitória dos trabalhadores, né, as forças conservadoras vencem, né. Eu acho que é importante a gente ler um livro como esse. Nós estamos vivendo um momento, né, não, claro, diferente, mas parecido, no momento em que as forças conservadoras também nos atacam e são poderosas. Então, a gente entender um processo como esse pode iluminar um pouco a nossa realidade. Tá bom? Ó, outra dica aqui. Aliás, sobre o mandamento fundamental da Rosa, né? A fé inabalável no socialismo. A fé inabalável no socialismo. Isso é muito importante. A gente volta. Um grande abraço. Tchau.